A descida de Cristo ao inferno é repleta de mistérios. Existem duas passagens da primeira epístola de Pedro, são as principais bases para retalar tal acontecimento, no qual também foi Jesus pregar aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. 1 Pedro 3, 19 e 20. Pois por isto foi o evangelho pregado até aos mortos. 1 Pedro 4, 6. Olá, me chamo Wesley e sejam bem-vindos a mais um episódio de Religião Curiosa, a descida de Cristo aos infernos. Em latim, descensus Christi ad inferus. É uma doutrina na teologia cristã, referenciada no Credo dos Apóstolos e no Credo de Atanásio, quicunque vult, e que afirma que Jesus desceu ao Sheol. Ela é lembrada pelos católicos e ortodoxos no sábado de Aleluia. Segundo essa doutrina, após a sua morte na cruz e antes de sua gloriosa ressurreição, Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos, Sheol, no hebraico, Hades, no grego, não para sofrer, mas para levar à salvação aqueles justos que haviam morrido antes da sua vinda ao mundo. O termo infernos não deve ser entendido como o inferno dos condenados, lugar de punição eterna, mas sim como uma morada onde se encontravam as almas dos justos do Antigo Testamento, que esperavam pela redenção prometida. Cristo desceu até eles como Salvador, libertando-os e conduzindo-os à luz da vida eterna. Este é um dos mistérios celebrados no Sábado Santo, quando a Igreja se recolhe em silêncio, meditando sobre o repouso de Cristo no túmulo e sua ação salvadora no mundo invisível. As poucas referências explícitas nas Escrituras a respeito desta descida deu origem a interpretações diferentes. Na arte cristã, sobretudo na tradição bizantina, essa cena é retratada com o nome de anástasis, grego para ressurreição, mostrando Cristo glorioso descendo aos infernos, esmagando as portas do Hades e erguendo pela mão Adão e Eva, simbolizando a humanidade redimida. Essa iconografia se espalhou posteriormente pelo Ocidente, especialmente a partir do século VIII. A terminologia, expressão em grego utilizada no Credo dos Apóstolos, é katelthonda stakatotata, kateltonta a stakatotata, e, em latim, descendit ad inferos. O termo grego takatotata, o mais baixo, e o latino, inferos, os abaixo, podem também ser traduzidos como profundezas, morada dos mortos ou limbo. Versões modernas do credo geralmente o traduzem de forma mais literal como ele desceu até os mortos. Nas Escrituras, há diversas passagens do Novo Testamento já foram utilizadas para provar que Cristo teria descido ao inferno ou ao reino dos mortos antes de sua ascensão. Entre elas, duas passagens da primeira epístola de Pedro são as principais bases para a doutrina, no qual também foi Jesus pregar aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. E Pedro 3,19, 20. Pois por isto foi o evangelho pregado até aos mortos. 1 Pedro 4,6, Mateus 12,40, que traça um comparativo entre o profeta Jonas, que foi engolido por um peixe enorme, e Cristo, que ficou 3 dias morto. Atos 2,27 e Atos 2,31, que declaram explicitamente que Cristo não seria deixado no Hades e que a sua carne não veria a corrupção. Efésios 4, 8, 10. Também já foi proposto. Quem? Como sugerindo a doutrina da descida ao inferno. Por isso diz: quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora que quer dizer isto: ele subiu, senão que também desceu aos lugares mais baixos da terra. Aquele que desceu é também o que subiu muito acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Este versículo é uma paráfrase truncada de Salmos 68, 18, com o ponto de vista alterado. Subiste ao alto, levaste cativos os prisioneiros, recebeste dons dos homens, mesmo dos rebeldes, para Deus Jeová habitar entre eles. Frank Stagg identifica 3 pontos de vista nesta passagem de Efésios.
o enterro de Jesus ou sua descida às profundezas, ou o inferno ou sua encarnação como sendo um ato de profunda humildade. Vide Filipenses 2. Zacarias 9:11 faz referência a prisioneiros numa cova que não há água. A referência aos cativos tem sido apresentada como sendo um reflexo dos prisioneiros de IGWH frente a seus inimigos, em Salmos 68, 17 e 18. Isaías 24, 21, 22 também faz referência a espíritos prisioneiros. Um relato que lembra o de Pedro quando ele foi visitado por espíritos na prisão. Naquele dia Jeová castigará o exército dos altos nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Serão ajuntados, como presos são ajuntados na cova, serão encarcerados na prisão, e depois de muitos dias serão visitados. A visão do Antigo Testamento sobre a vida após a morte era a de que todas as pessoas, justas ou não, iam para o Sheol quando morriam. Nenhum hebreu jamais desceu até lá e retornou. Embora uma visão do recém-falecido Samuel apareceu para Saul quando invocada pela bruxa de Endor. Samuel 28, 7 e 25. Diversas obras do período do Segundo Templo elaboram sobre o conceito de Sheol, dividindo-o em seções baseadas na justiça e piedade dos que morreram. O Novo Testamento defende uma distinção entre o Sheol, a mansão dos mortos, e o destino eterno dos que forem condenados no juízo final, que é chamado de diversas formas. Geena, por exemplo, em Mateus 5:22, trevas exteriores, como em Mateus 8:12, ou lago do fogo eterno, Estes, em Apocalipse 19:20. Esta distinção pode não ser aparente dependendo da tradução utilizada, com algumas utilizando-se do termo inferno indistintamente, ao contrário do original grego, vide traduções de Hades. A visão helenística da descida heróica às profundezas e o triunfante retorno segue tradições que são muito mais antigas que as religiões de mistério populares no tempo de Jesus. O épico de Gilgamesh contém um episódio similar, assim como a Odisseia. Cap. Icon. Escrevendo logo após o nascimento de Jesus, Virgílio incluiu um episódio também na Eneida. O pouco que sabemos sobre a liturgia destas religiões de mistério, como os mistérios de Eleusis e o mitraísmo, sugere que um ritual de morte e renascimento do iniciante era uma parte importante do ritual. Este também tem paralelos muito mais antigos, em particular com os rituais de Osíris. A antiga homilia chamada A Descida do Senhor ao Inferno pode ter sido influenciada por estas tradições ao se referir ao batismo como sendo um símbolo da morte e do renascimento. Colossenses 2, 9 e 15. Ou vice-versa. Católicos, há uma antiga homilia sobre a descida ao inferno, de autoria desconhecida, chamada geralmente de A Descida do Senhor ao Inferno, que é a segunda leitura na parte das leituras da missa, no sábado de Aleluia, na Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 636, afirma o seguinte: 636. Na expressão Jesus desceu à mansão dos mortos, o símbolo confessa que Jesus morreu realmente e que, por ter morrido por nós, venceu a morte e o diabo, que tem o poder da morte. Hebreus 2, 14. Portanto, a palavra inferno é utilizada nas Escrituras e no Credo dos Apóstolos para fazer referência à mansão dos mortos, sejam justos ou maus, até que, e se, que eles possam ser admitidos no céu. Vide Foi 633, do Catecismo. Esta mansão dos mortos é o inferno para onde Jesus desceu. Sua morte libertou da exclusão do céu os justos que morreram antes de sua chegada. Foram precisamente essas almas santas, que esperavam o seu libertador, no seio de Abraão, que Jesus Cristo libertou quando desceu à mansão dos mortos. Jesus não desceu à mansão dos mortos para de lá libertar os condenados, nem para abolir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o tinham precedido. A conceituação da mansão dos mortos como um lugar, embora seja possível e costumeira, não é obrigatória. Os documentos da Igreja, como os catecismos, falam de um estado ou lugar.
Alguns defendem que Cristo não esteve na morada dos condenados, que é geralmente compreendido atualmente como sendo o inferno. Por exemplo, Tomás de Aquino ensinava que Cristo não foi ao inferno dos perdidos, mas ele os envergonhou por sua falta de fé e maldade. Mas para os que estavam presos no purgatório, ele deu esperança de obterem a glória. Enquanto que sobre os santos padres detidos no inferno apenas por conta do pecado original, ele lançou a luz da glória eterna. Enquanto alguns defendem que Cristo meramente desceu até o limbo dos profetas, outros, principalmente o teólogo Hans Urs von Balthasar, inspirado pelas visões de Adrienne von Speyr, defendem que foi mais do que isso e que a descida envolveu sofrimento da parte de Jesus. Uma vez que tanto João Paulo II quanto Bento XVI elogiaram a teologia de Balthasar, e alguns não enxergam uma posição doutrinária precisa da Igreja sobre este ponto. Este é um tema no qual as diferenças e a especulação teológica é permissível sem transgredir os limites da ortodoxia. Igreja Ortodoxa, descida de Jesus ao inferno. Sekimsh 15. Ícone russo de autoria desconhecida atualmente no Museu Russo, em São Petersburgo. Descida de Jesus ao inferno, num dos painéis da Paixão de Rotemburgo. 94. No Reichsstadtmuseum de Rotenburg, ob der Tauber, na Baviera, a Homilia Pascal, de João Crisóstomo, trata do tema da descida ao inferno, e é lida tipicamente durante a Vigília Pascal, o maior dos serviços litúrgicos da Igreja Ortodoxa durante a celebração da Pascha. A descida ao inferno é geralmente mais comum e tem uma importância maior na iconografia ortodoxa do que na tradição ocidental. É o ícone tradicional do sábado de Aleluia e é utilizado durante a temporada da Páscoa e nos domingos durante o ano todo. O ícone tradicional para a ressurreição de Jesus não representa simplesmente o ato físico de Jesus saindo do Santo Sepulcro, mas também mostra o que a fé ortodoxa acredita ser a realidade espiritual do que a morte e ressurreição representam. Ícone mostra Jesus, vestido de branco e dourado para simbolizar sua majestade divina, de pé às portas dos insolentes portões de Hades, também chamados de portões da morte, que estão quebrados e caíram na forma da cruz, ilustrando a crença de que, através de sua morte na cruz, Jesus venceu a morte. Ele está segurando Adão e Eva e puxando-os para fora de Hades. Tradicionalmente, ele não aparece segurando-os pelas mãos, e sim pelos pulsos, ilustrando o ensinamento teológico de que a humanidade não consegue se livrar sozinha do pecado original, algo que só pode ser obtido por obra da energia de Deus. Este foi mais um vídeo sobre as religiões e seus mistérios. Espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo.